É possível o indivíduo prever a morte súbita? Sintoma de previsão? Quais são os sintomas? Ó, eu acho que esse cara pode ter morte súbita. Marcelo, aí é o seguinte, você pode, tá? Mas aí em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar. Você vai ver uma arritmia, você vai ver o cara pálido, você vai ver o cara com baixo débito. Você pode ter um pequeno infarto e você ter uma morte elétrica. Numa... Infarto Mas inferior... eu digo, por exemplo, o cara está em casa, uma dor suspeita, um mal-estar, como é que você... Marcelo, é o seguinte, olha bem, isso que a gente bate muito na tecla. Lembra que eu falei da diferença do ataque cardíaco? Porque assim, a pessoa pensa, ataque cardíaco, desfibrilador... Não. O infarto ou o ataque cardíaco é sinônimo de quê? Você pegar o seu carro e vai para o pronto-socorro o mais rápido possível. Porque é a única chance que você vai ter... Porque, como eu falei, se você tiver uma morte súbita no ambiente domiciliar, a gente acabou não falando muito sobre isso, a gente pode falar na sequência, você tem que iniciar a reanimação da pessoa. Tá? Isso, nós vamos falar e chamar o 192. Mas o ideal é o seguinte, uma pessoa com sintoma de infarto, e aí, pessoal, é muito fácil. O sintoma de infarto, ele é típico, é bem típico. E muitas vezes, Marcelo, a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, ainda bem que o coração não dói, né? Eu não sei quem dissemina esse tipo de informação, entendeu? E não é raro. Fala aí da dor do coração pra gente. É uma dor do coração, a dor do infarto clássica, é uma dor no meio do peito, a gente fala retroesternal, opressiva, pode ser em queimação, tá? Que é uma dor que ela vai aumentando. Ela já não começa uma dor de tão forte coisa. Ela pode irradiar para o braço, ela pode estar também irradiar para a mandíbula, tá? Pode ser uma dor do estômago, às vezes. Aquele incômodo. Incômodo que a pessoa nunca tem. Então, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte, é a combinação, vai os binômios. Você tem fator de risco? Está com mais de 35 anos, é diabético, o pai morreu de infarto, tem hipertensão, colesterol alto, sedentário. Cara, vai para o pronto-socorro. Tá com desconforto no estômago? Vai para o pronto-socorro. Faz um eletro. O que acontece? 5 a 10% dos infartos vão ter uma morte fora do hospital. E aí é o seguinte, na sua casa, até que você tenha, a gente pode treinar e tudo mais, mas a chance, cada minuto que passa, olha bem, de cada minuto que passa da reanimação, ou do atendimento, ou da falta de atendimento, aumenta em 8 a 10% a mortalidade da morte súbita. A mortalidade real, vamos dizer assim. Cada minuto... Perdido, né? 8 a 10%. A 10%. É então, muita passou coisa. 10 minutos, a pessoa está morta. E se não souber, o cara fica lá olhando, não sabe o que fazer. Então, como que é a prevenção, Marcelo? Eu acho assim, essa pessoa de risco acima de 35 anos, todos nós estamos vulneráveis. Pode ter morte súbita, mesmo aquele cara que se cuida, não é? Eu já tive um caso também, um cara que corria maratona e ele teve uma síncope. Entre maresias... Síncope desmaio, explica. Desmaio, a síncope é um desmaio, tá? Ele teve uma síncope entre maresias e Boiçucanga. Lembra essa serra, como é que é? Sim. O cara corria ali. Sim. Cara de alto rendimento. Pô, mas como tal? Aí, o que salvou esse cara? A anamnese. Porque a gente descobriu que o pai dele tinha tido infarto com 50 anos. E ele desmaiou do nada. Ele era coronariano. Era coronariano. Mas corria maratona. Então, vamos lá. Dor no peito. Dor no peito, sudorese. A pessoa sua, palidez, náusea, vômitos, mal-estar. A dor que pode ir pro braço, pode ser uma dor epigástrica em queimação. Um desmaio inexplicado. Um desmaio inexplicado pode ser o infarto. E aí, pessoal, o que acontece? O infarto é uma arritmia também. Né? O infarto pode levar à morte súbita. Então, o único jeito de tratar a morte súbita é estar perto de um médico com desfibrilador. Isso é o hospital. Né? Até o SAMU chegar, né, e tal, é melhor, né? Alguma coisa a gente pode fazer, mas no infarto a gente tem os sinais. Já esse cara mais jovem, que não sabe que tem uma coronária anômala, que não sabe que tem uma miocardiopatia hipertrófica, ele pode não sentir nada. Que consome testosterona, ele pode sentir um mal-estar, uma arritmia. Energético com Vou te dar cocaína. Outro exemplo que eu atendi lá nesse último hospital que a gente trabalha juntos. Estava de plantão, saindo já do plantão, domingo, final da tarde,
chegou um cara lá no pronto-socorro. E 50 anos, o cara nadar na piscina. O que ele teve? Ele teve um mal-estar. Só esquisito. Um mal-estar, esquisito. Apenas isso. Apenas isso, um mal-estar. Olha bem, aí que eu estou falando. Quem é de risco para doenças, e esse cara de 35 anos, tá, acima de 50 anos, as doenças adquiridas chegam. Sim. Tá? Só que é o seguinte, ele não tinha uma doença adquirida. Ele chegou no pronto-socorro, lá do Einstein, e o que ele tinha? Fizeram um eletro dele. Ele não tinha sintomas nem de arritmia, ele tinha um mal-estar. Aí chegou lá um pouco mais pálido e tal, tinha uma taquicardia ventricular. Aí me chamaram de imediato para fazer o eco dele. A primeira hipótese que a gente falou, o cara com 50 anos já passou de ver doenças estruturais, né, que ele já podia ter, né? Já deve ter feito alguma avaliação. Pensamos em infarto. Já tinha sido colhido uma enzima, então não era infarto, né? A arritmia foi revertida, sem choque, porque ele estava bem. E aí depois ele teve que tomar um choque, porque a arritmia piorou. Ele tinha uma doença chamada displasia arritmogênica do ventrículo direito. Nossa. É mais comum em mulheres e um pouco mais jovens. Quer dizer, foi salvo pelo mal-estar, né? Um simples mal-estar. Sabe de que esse cara ia morrer? Arritmia, né? Afogado. Ele ia morrer. Ter uma arritmia dentro da água. Afogado. Né? Aí alguém ia falar, poxa vida, nadou demais e tal. O cara, e tal. Deve ter tido uma crise de hipertensão. E eu fiz um diagnóstico, desculpa, brilhante, tá? Da displasia. É uma dilatação da parte mais feinha do coração, que é o lado direito, tá bom? E é uma doença difícil de diagnosticar, porque muitas vezes passa batido. Tá? E foi feito o diagnóstico e esse cara saiu do hospital com desfibrilador. Com um desfibrilador. Como é o nome? Um CDI. Cardiodesfibrilador implantável. Um CDI. O que é o CDI? É um desfibrilador igual esse IDEA, que é o grandão, que fica no coração e que se ele tiver outra arritmia dela, ele vai dar um choque na pessoa. Vai salvar a pessoa. Olha só. Mas não dá para botar CDI em todo mundo, né? Até porque tem complicações, não é? Mas esse caso era a indicação exata de fazer. Esse cara, Marcelo, ia morrer afogado. Ou seja, você fala, mas ele teve um sinal? Teve. E ele respeitou o sinal dele. Ele respeitou. Então, o seguinte, o que eu vou te falar? Mas, doutor, eu já tive isso várias vezes, fui no pronto-socorro, nem tive a morte súbita e nem era infarto. Mas é melhor você ir pecar por excesso do que pecar por falta. Agora, o ideal, por exemplo, o cara foi no pronto-socorro 10 vezes, a pessoa, Godória em pronto-socorro. Não, vai no médico. Aí sim, a gente vai falar depois do rastreio. Esse cara podia ter feito esse rastreio, porque ele já tem essa doença há muito tempo. E não fez, né? Não tinha eco de identidade. Não tinha o eco de identidade. Aí a gente tem que repetir o eco de identidade depois com 40, 50 anos. Quem tem sintoma e quem tem fatores. Aí volto a falar, né? Um cara ter um mal-estar aqui do estômago depois de comer 3 quilos de feijoada e que não tem nenhum desses fatores é uma coisa. O cara que comeu uma colher de feijoada, e diabético, colesterol, história familiar, tabagista, é diferente. Então, esse cara precisa dar mais valor. Vai para o pronto-socorro, faz um eletro, faz uma enzima, porque 5 a 10% desses caras que infartarem vão ter isso em casa. Vão ter a morte súbita em casa. Tá correndo, desmaiou, do nada, pronto-socorro, mal-estar, esquisito. Marcelo, e esse assunto da síncope que você aborda bem, ele é muito interessante. Eu tive 2 casos de síncope no consultório. Síncope e desmaio, tá? Desmaio. A gente já falou, mas é o desmaio. É a perda só da consciência e o coração, a princípio, batendo normal. Ou sem uma grande coisa. 2 casos bastante emblemáticos de síncope que pode ser uma parada cardíaca. Vou contar 3. Nós estamos com tempo? Conta aí, ô. Vou contar 3 casos de síncope, tá? Um é um paciente meu, um cara atleta de alto rendimento na bicicleta. Não faz competição. Síncope. O que aconteceu? Que ele poderia ter morrido por um TCE de cair da bicicleta. Caiu da bicicleta, bateu a cabeça e, nossa... Entendeu? Então, é o seguinte, é diferente isso daí. Ele não morreu, aí uma morte súbita é diferente. Ele morreu do TCE,
Tá? A síncope dele não mataria ele. A gente está falando de síncope do infarto, da aneurisma cerebral, da dissecção de aorta, mas são condições que estão ali juntas. Esse cara ficou sem se alimentar um tempão, deve ter tido uma hipoglicemia. Um outro paciente agora, síncope, 2 vezes no volante do carro, 40 e poucos anos. Sem esforço físico. Não. Dirigindo, perda total do carro. Aí eu falei com ele, ele foi no outro hospital e foi comigo antes da terceira síncope. Já tinha investigado coronária, ecoidentidade, tudo, tudo. Eu falei, querido, ninguém tem 2 perdas totais em carro do nada. Fizeram um tilt test, normal. Tilt test é um teste da mesa inclinado. Para ver se falta Para ver se é uma outra coisa. A gente está falando um monte de coisa aqui. Sim, nós vamos fazer um podcast de tilt tá? de que é um distúrbio que a gente chama autonômico. O coração, o sistema circulatório dá uma pausa. Tudo, o cara não tinha nada disso. Sabe o que ele tinha? Uma secreção inapropriada de insulina. Nossa, e fazia hipoglicemia. E não era um tumor secretor, era secundário a alguns tipos de medicação. E fazia hipoglicemia do nada. E fazia uma queda do açúcar, desmaio, né? O cérebro não aguenta. Tinha glicose. Esse cara vai morrer do acidente de carro. É outra situação que a gente está falando, mas não tem como falar disso sem entrar nessas questões. E terceiro caso de síncope, só para ilustrar e ficar mais alegre, foi agora uma técnica de enfermagem que começou a atender na minha sala de eco, pediu para acompanhar um exame. Eu estava atendendo uma senhora italiana, uma conversa bem animada, e aí de repente eu ouvi um barulho. Pluf! Que aí vamos já falar disso, né? Do que fazer nessa situação. Sim. Lembra do cara que chegou no aeroporto e caiu? Sim. Essa menina caiu. Ela tinha 19 anos. Aí, olha bem, 19 anos. Aí você, provavelmente a gente já vai afastar a principal causa de morte súbita, que é a coronária, tá? Aí o que eu fiz? O que a gente deve fazer nessas situações? Tá? É muito simples, pessoal. Eu larguei o exame e falei para a paciente, olha, fica tranquila que está tudo bem, eu só vou ver o que está acontecendo. A paciente ficou assim, tadinha, 80 anos, ficou assim. Aí eu peguei, o que a gente vai fazer? A pessoa lembra a definição da morte súbita? Ela perdeu a consciência, não é? Então eu peguei, bati no rosto dela. Oi, tudo bem? É isso que a gente deve fazer, é isso que o leigo deve fazer. Tá tudo bem? Entendeu? E ela esboçou uma reação. Ou seja... O cérebro estava com fluxo. O cérebro estava com fluxo. Então, alguma coisa que aconteceu não deveria ser tão grave. Aí, o que eu fiz? Tá? Até porque eu não podia perder muito tempo, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Ninguém me avisou que ela era cardiopata. Podia ser. Aí, eu pedi ajuda. Tá? E ela começou a acordar, tá? E aí ela teve uma síncope vasovagal, que é essa do tilt test, tá? Mal-estar, que é muito comum, tá? E caiu, começou a acordar, levantou, poderia ser uma convulsão, mas ela não teve nenhum sintoma de convulsão. Eu vi que ela tinha... Aí, isso exige um treinamento. Então, a segunda questão, chamar ajuda. Porque eu não sei o que é. Exatamente. Chama ajuda, porque pode ser uma coisa grave, a pessoa pode morrer. E a gente todo dia se depara com situações que as pessoas morrem, tem morte súbita, porque não se valorizou a gravidade da coisa. Eu vou contar também um caso sobre isso, experiência de um colega recente. Bom, veio ajuda, nisso eu palpei o pulso dela. Estava presente. Tá? Pulso presente. Então, a segunda coisa, chamei a paciente, ela se despertou, mesmo que despertou, né? Chama ajuda. Estou lembrando um caso aqui que eu tenho que contar. E aí, ela tinha pulso, então ela não tinha parada cardíaca, pessoal. Ela não tinha morte súbita. Ela teve uma síncope, que é a perda da consciência com as funções do... Lembra que eu falei na definição? Tem que ter uma falência da função cardíaca, não é? E aí, ela acordou e tudo mais. É que eu ia falar de uma situação que eu lembrei, um paciente também, que me chamou para eu atendê-lo num pronto-socorro, que ele teve uma parada cardíaca, ou 3 paradas cardíacas. Eu não podia ir, falei, mas eu posso, ela longe, eu posso falar com o médico. Aí o médico pegou para mim e falou assim, olha, ele está de alta. Aí lembra que eu falei lá, paciente de 78 anos, como é que ele está de alta de uma parada cardíaca? Ele deve ter um substrato, né? Aí eu falei com a família, pessoal, nesse padrão aí é melhor tirar ele aí do hospital. Leva ele no meu consultório amanhã que eu vou atender.
Chegou lá, eu atendi ele, e eu na conversa, na história que a gente faz, ele falou, pois é, doutor, eu achei estranho aquilo tudo, porque eles estavam massageando, massagem que se fala no leigo, né, compressão, eles estavam me massageando do lado direito. Nossa. Aí eu falei, mas o senhor lembra disso? Então não foi Então parada ele não cardíaca. teve parada. Então não teve. Lembra que eu falei que a parada, que a morte súbita tem que ter? Ele não vai se lembrar de nada, né? Então, gente, é uma loucura. A A desinformação. desinformação é perigosa. Sabe? Né? Ele teve um evento grave, uma hipertensão e tal, mas não foi parada cardíaca. Não foi parada, né? Bom, porque ele se lembra, né? E aí, voltando, concluindo, a pessoa não respondeu, Marcelo, não tem pulso, chama ajuda, chama o SAMU 192, não é? E depois a gente vê os detalhes. O que você pode fazer por ele lá no local.